Rogério Correia, do PT de Minas. Muito obrigada, deputado, pela sua presença no Mercado Aberto. A gente estava aqui justamente debatendo esse aumento do IOF e a crise política que tem gerado, principalmente no governo. Tem reunião de líderes daqui a pouco. Ontem, o presidente Hugo Mota disse que foi uma medida infeliz. Teve essa reunião à noite e o Haddad disse, olha, não tem como voltar atrás, não tem alternativa, senão a máquina pública corre o risco de um shutdown, de um colapso. Como o senhor avalia? O aumento do IOF foi uma medida infeliz? Foi um erro do Ministério da Fazenda? Bem, primeiro deixa eu agradecer o convite de estar com vocês aqui no UOL, no Mercado Aberto. Espero que a imagem tenha chegado bem, que eu estou aqui no celular, não estou vendo vocês. É a Amanda, né, que está comigo? Isso, sou eu, Rogério, deputado. A gente estava falando aqui por WhatsApp, sou eu mesmo, Amanda, que está com você, e a imagem está excelente. Agora é só te ouvir. Tá bom, Amanda. Então, veja bem, eu escutei... Aqui está dando um eco, Amanda, aí também não? Não, mas dá para entender. Está super inteligível, o senhor pode continuar a falar aqui para a gente aqui, tá bom. Tá, bem. O que o presidente Alcolumbre disse ontem no Senado é uma observação mais política do processo como ele foi. Eu acho que o processo poderia ter sido realmente mais bem discutido. O anúncio feito anteriormente, discutido com o presidente da Câmara e do Senado, portanto, o presidente do Congresso, antes de aplicar a medida. Agora, a medida é necessária. Por quê? O governo apresentou um corte orçamentário porque houve uma receita menor do que o esperado na sua arrecadação. Ele anunciou um corte de 30 bilhões de reais, que é exatamente para cumprir regras aprovadas pelo Congresso Nacional, que são as regras do chamado arcabouço fiscal. Então, para que o governo não fique contrário àquilo que determina a legislação brasileira, ele precisa de fazer um corte em torno de 30 bilhões no orçamento. Um corte de 30 bilhões no orçamento não pode ser feito sem atingir áreas que são fundamentais do ponto de vista de serviço público. Então, quando você fala em 30 bilhões de reais, isso pode sobrar para a educação. Nós vimos uma reunião agora com reitores, com diretores dos institutos federais, e todos eles dizendo que é impossível haver corte, porque a verba discricionária que hoje está nas universidades e institutos federais, ainda é insuficiente para manter a máquina universitária funcionando. Se você corta ali, você coloca um colapso nas universidades e institutos, ninguém quer que isso aconteça. Outra hipótese de corte é na área de saúde, mas quem vai cortar do SUS, que depois da pandemia do governo Bolsonaro, apresentou um quadro completamente caótico e que está sendo recuperado agora. Bem, então é difícil você fazer corte nas áreas sociais. Poderia haver cortes nas emendas parlamentares. Talvez fosse aí que existe uma gordura dentro do Congresso Nacional. Mas imagina a crise que isso gera no Congresso e também a reclamação de prefeitos, principalmente, que é para onde a maioria dessas emendas parlamentares vão. Então, se o governo tiver que fazer corte, penso eu que a única hipótese plausível é cortar nas emendas parlamentares. Então, o que o governo faz? Ele busca também fazer um ajuste orçamentário para que a gente possa manter uma arrecadação que permita que não haja corte profundo nos investimentos sociais. Por isso, o IOF. Então, no caso do IOF, há um arranjo que é feito por essas medidas do governo. Elas foram ajustadas depois de aplicadas exatamente para evitar uma crítica maior do setor financeiro. E esse IOF fica em níveis, isso é bom falar, Amanda, ainda menores do que eram no governo passado. Por quê? Porque esse IOF veio caindo essas alíquotas. Então, o governo faz um ajuste nelas agora e busca, portanto, retirar do andar de cima, vamos dizer, mais das elites brasileiras, a possibilidade de recomposição orçamentária.
E é sempre assim. Deixa eu só te interromper um instante, porque o deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, também chegou para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, deputado. Então, eu acho que o senhor ouviu o deputado Rogério Correia, ele está dizendo assim, olha, não tinha como fazer, o governo não podia cortar em áreas sociais e ele precisa aumentar a receita, de novo, o governo fazendo o ajuste fiscal por meio do aumento de receita, porque não tinha mais onde cortar. O senhor concorda com essa avaliação? Tinha onde cortar, deputado Paulderney? Tem alguma outra solução, alguma outra alternativa viável para que o governo consiga cumprir a meta fiscal aí do arcabouço sem ser o aumento do IOF? Bom dia a você, Amando. Bom dia ao Rogério, meu colega da Câmara dos Deputados, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Eu quero deixar claro que esta questão é uma questão totalmente inoportuna. Nós não enxergamos o IOF como um imposto arrecadador. Ele é um imposto regulatório, ou seja, ele regula investimentos, ele regula créditos, ele influencia câmbio, ele não é um imposto, digamos assim, legal, é extrafiscal, e para utilizar apenas nessas questões regulatórias. Não há como usar o IOF para arrecadar impostos. Esse impacto de aumento do IOF, ele vai incidir sobre a taxa de juros e não vai afetar o setor bancário, vai afetar as pessoas mais humildes, as microempresas, pequenas empresas, aquelas que não têm condições de chegar ao mercado de capitais. E isso vai encarecer o dinheiro e vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juros que nós queremos ver reduzida e vai causar um problema muito grande na economia com a medida que não foi estudada. Veja, o impacto, segundo analistas, é da ordem de 0,5 ponto percentual numa taxa de juros que já é de 14,75. Portanto, o efeito vai para 15,25 sem o Banco Central aumentar mais a taxa de juros. É claro que o governo precisa buscar conter gastos e não aumentar impostos para fazer as despesas necessárias. Portanto, somos contra essa medida porque ela vai afetar a classe média, o cidadão comum, o cidadão que não tem condições de se defender, o pequeno empresário, o microempresário que vai ter seus custos elevados para conduzir a sua atividade e, fatalmente, vai incidir sobre a atividade econômica do nosso país, negativamente. Deputado, eu vou pedir só uma licença para quem nos acompanha pela TV, a gente vai chamar um breve intervalo comercial, mas fica conosco que a gente vai seguir com a nossa entrevista aqui com os dois deputados. Enquanto isso, quem está conosco pelo YouTube, eu continuo passando e passo para o deputado Rogério Correia, porque isso que o deputado Paulderney colocou em pauta é muito importante. Essa medida, ela cria distorções e ela vai atingir principalmente os pequenos, as pequenas, médias empresas, microempresas que precisam muito desse acesso de crédito, hot money, que é um dinheiro mais caro, custo do capital de curto prazo vai aumentar muito. A Febraban expôs isso ontem para o governo. Então, será que é possível que a Fazenda faça alguns recuos nas medidas de IOF? Por exemplo, hoje, na reunião para discutir os PDLs, a reunião de líderes, como é que vai ficar isso? O senhor vê a chance de algum desses PDLs avançar e de ser aprovado, derrubar um decreto do Poder Executivo no Parlamento, deputado Rogério? Primeiro, deixa eu dar um bom dia para o Paulderney. Prazer, viu, Paulderney, estar aqui com você no debate. Olha, é o que o ministro Haddad e ontem o líder nosso também no Congresso Nacional colocaram. É preciso, se não tiver essa medida, ter uma outra alternativa. A alternativa de corte nas áreas sociais, eu não acho que seja plausível pelas condições que eu coloquei. Não é hora de fazer cortes em políticas públicas importantes. Agora, é possível cortar nas emendas parlamentares. Acho que aí é uma hipótese. Agora, tem que ver porque essas emendas parlamentares criam uma crise enorme no Congresso Nacional e cria também para os prefeitos uma expectativa de receber menos recursos, que em geral para onde vão as emendas parlamentares
para os municípios uma série de fatores que são importantes nos municípios também. Por isso, o governo, a curto prazo, viu de fazer esse ajuste nos IOF. Eu dizia, Paulo Derlei, que o estudo que o governo apresenta é que ainda esta alíquota é menor do que no governo passado, porque houve uma diminuição de alíquotas do IOF durante os 4 ou 6 anos anteriores. Então, o que se está fazendo é um ajuste. Bem, eu posso dizer que existem outras alternativas, sim. Uma delas é a queda da taxa de juros, que o nosso deputado já se referiu, que eu acho essencial. Inclusive, nós vamos fazer esse debate dentro da nossa Comissão de Finanças e Tributação no final do mês de junho. Agora, existem outras também. Nós precisamos mexer na renúncia fiscal, só que isso é mais a médio prazo, ou pelo menos para o ano que vem. Nós temos renúncia fiscal no Brasil que está na faixa de 800 bilhões de reais. É preciso refazer essa política de renúncia fiscal e deixá-la só onde é realmente necessário. E hoje a renúncia fiscal virou uma amplitude muito grande. Nós temos quase 4,8% do PIB nacional, que é o valor da renúncia fiscal de 800 bilhões. Isso precisa ser cortado. A própria Constituição fala no máximo 2%. Nós precisamos fazer esse debate no Brasil e o governo enviar uma diminuição dessa renúncia fiscal. Deputado, até para que não tenha que mexer no próprio IOF. Deputado, estamos de volta do intervalo comercial. Para quem nos acompanha pela TV, vocês ouviram Rogério Correia. Agora vamos para quem vai responder, quem vai reagir agora é o deputado Paulo Derlei Avelino. Deputado, o deputado Rogério Correia colocou alguns pontos. Renúncia fiscal, algo que precisa ser atacado. Emendas parlamentares, que eu acho que é uma provocação, acho que ninguém quer cortar na própria carne. E ele falou ainda do IOF, que era mais alto no governo Bolsonaro. Não em todas as linhas, por exemplo, risco sacado de IOF não existia. Eu acho que sobre as operações de empresas também não era desse valor que o governo coloca agora. Mas eu deixo para o senhor rebater essa parte e falar também sobre a expectativa do avanço de algum desses PDLs. Se o senhor vê chance disso avançar hoje, ser pautado em plenário a partir dessa reunião de líderes. Veja, é claro que tem que ter debate. Eu topo fazer o debate sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, não só na Comissão de Finanças e Tributação, onde o deputado Rogério preside, com muita elegância, inclusive, mas eu acho que, enfim, vamos fazer esse debate e o debate que faltou para conduzir e para editar este decreto que aumenta o IOF, aumenta a tributação e o que o Congresso Nacional tem que fazer agora. Vamos sim, acho que essa reunião de líderes que tem hoje é exatamente para debater e para definir o projeto de decreto legislativo, se vai entrar na pauta, eu acho que deverá entrar na pauta, para sustar esse decreto que estabeleceu essas novas alíquotas para o IOF. Como eu já disse, pode ter sido alta do governo do Bolsonaro, mas agora aumentou muito. Para você ter uma ideia, até o VGBL, a poupança da Previdência, acima de 50 mil, passou para 5%, de 0,38 operações de saque, moeda estrangeira, de 1,1 para 3,5. Esse dinheiro, quem saca, é a classe média quando viaja. Então, vai interferir em toda a vida do brasileiro. Eu acho que esse decreto deverá ser sustentado pelo Congresso Nacional para que a gente possa fazer a discussão, dar condições para o governo não fazer o shutdown e a gente buscar recursos. Agora, todas as questões que o deputado Rogério coloca aí, elas são, sim, passíveis de discussão e nós queremos discutir tudo isso. Agora, temos que discutir também redução de gastos. Isso é extremamente importante para o nosso país e para a nossa economia. Sem ela, não haverá também a queda de juros. A gente só tem mais 2 minutinhos, eu vou dar 1 minutinho para cada um, só para fazer as considerações finais. Deputado Rogério, o governo consegue segurar isso hoje no Colégio de Líderes, impedir essa votação? Vocês vão ter o apoio de Hugo Mota para fazer isso, e a crise política e o desgaste do ministro da Fazenda, um desgaste adicional que essa medida gerou, né? Bem, o que nós esperamos é fazer o debate e não ter uma revogação de um decreto sem dizer e ter uma outra alternativa para o país.
Simplesmente dizer, olha, corta os gastos, retira da educação, retira da saúde, retira dos mais pobres, não é a solução crível e viável para o Brasil. É isso que o ministro e é isso que nós buscamos. Agora, dentro, em fazer uma reorganização da arrecadação no sistema que nós temos hoje, o que o governo assistiu até agora de imediato é o IOF. Mas eu creio que a discussão, por exemplo, da renúncia fiscal, ela é fundamental de ser feita. E isso pode nos colocar no horizonte de mais médio e longo prazo uma melhor e mais justa arrecadação. Mas pode saber, viu, Amanda? Quando nós falarmos em terminar ou diminuir a renúncia fiscal, a choradeira do andar de cima vai ser ainda maior do que com o IOF, que vai atingir em cheio exatamente setores que hoje não pagam impostos ou reduziram muito o imposto, falando em gerar emprego e não geraram. Então tem muita renúncia fiscal indevida. Este, eu acho que é um ponto que a gente precisa colocar o dedo na ferida. E eu acho que, se revogar, nós vamos ter que mexer também nas emendas parlamentares, com toda certeza. Muito obrigada, deputado Rogério. Deputado Paulo Dernet, sua última pincelada, consideração final sobre o impacto dessa medida, até politicamente, para a popularidade do governo. Veja, essa medida é uma medida atabalhoada, não discutida nem dentro do governo e, portanto, está gerando toda a ação, inclusive discussões de ministros que não foram consultados. E esse recuo por parte do Executivo na implementação de algumas alíquotas vem dizer exatamente do que é essa medida. Portanto, entendo que tem que ser revogado, vamos discutir outras questões, claro. Vamos discutir emendas, vamos discutir incentivos fiscais, vamos discutir gasto de despesa, vamos discutir tudo. Agora, é importante que o Congresso se posicione para que nós possamos revogar esta medida, esse decreto, que traz esta apenação, digamos assim, para os pequenos, para a classe média, para os pequenos microempresários, para a classe média brasileira. Essa medida afeta a todos indistintamente, desde o turismo, o consumo, a atividade econômica, geração de emprego, renda, etc.